Graças a Deus, irmãos. Amém. Dando início, vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus eterno, queremos, Pai, te agradecer mais um dia debaixo da tua presença. E agradecer, Senhor, pelo teu amor por nossas vidas, pela tua providência, Pai. Pai amado, te agradecemos pela tua proteção, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. E pedimos, ó Pai, neste momento, aceita nossos louvores, Pai, recebe nossas orações, recebe nosso culto a Deus, que seja um momento de edificação, Pai, e possamos, ó Pai, estar atentos à palavra, que possamos estar nos soltando, Pai, guardando o coração. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos neste momento, em particular, cada um faça uma oração, pedindo perdão pelos seus pecados. E após alguns instantes, queria convidar o diácono Sheila para fazer a oração em nome da igreja. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por nos proporcionar ao menos mais um dia. E pedimos, Senhor, seja conosco nesta manhã, seja amanhã de aplicação na tua presença, Pai, através dos estudos, dos louvores, e que ele prometa, Deus, sabemos que você é um Deus perdoador, Deus fiel, é um Deus que nos
li os versos ímpares, os irmãos pares. Salmos 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Colocou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, a sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 7. Queria convidar os irmãos a se prepararem neste momento para a palavra de Deus que será proferida e possamos estar atentos, com os corações abertos a receber a mensagem, deixando de lado qualquer problema que venha interferir neste momento de culto. Então, louvaremos por mais um domingo e logo após teremos a Senhor. Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo número 4 e 5 e 6. Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. Passagem que trata dos 10 mandamentos. E nessa manhã, dando sequência à nossa exposição, iremos falar sobre o segundo mandamento. Diz assim a palavra de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Senhor amado, nesse momento em tua presença, ó Deus, diante da tua palavra, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, nos abençoado, ó Deus, preservando a tua verdade, a tua revelação para cada um de nós, de tal forma que temos acesso às Escrituras, a tua palavra, ó Deus, dada ao teu povo. Nesse momento, rogamos que o teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e nossos corações, para que possamos compreender e guardar no coração, Senhor, o que o Senhor quer para cada um de nós, sendo servos fiéis, ó Deus, cumprindo a tua vontade, pois para isso o Senhor nos chamou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos para as boas obras. Nos ensina, ó Deus, a viver dessa forma, nos ensina, ó Pai, a andar de acordo com a tua vontade, ó Deus, revelado nas Santas Escrituras. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa exposição acerca dos 10 mandamentos, e com ela eu particularmente tenho contado o número de domingos que nós temos. Nós resolvemos voltar às reuniões, aos cultos públicos, porque se iniciou com o primeiro sermão tratando sobre o prólogo, ou a introdução, que Deus fala ao povo de Israel se apresentando, mostrando sua majestade, mostrando que Ele é o libertador e mostrando o seu propósito que o povo seja santo. Já fazendo um breve resumo do primeiro sermão. No domingo passado nós falamos sobre o verdadeiro Deus, que é exatamente o que o primeiro mandamento nos ensina: não terás outros deuses diante de mim. Deus requer que só Ele seja adorado e a nossa confiança seja somente nele, que o nosso socorro, a nossa invocação seja somente nele, também a nossa gratidão. Também já fazendo um resumo da nossa exposição, bem resumida mesmo, do domingo passado, e hoje, o terceiro domingo que nós nos reunimos, iremos tratar sobre a verdadeira religião, que é o tema que proponho nessa manhã, exatamente baseado na exposição desse texto. Deus se mostra no primeiro mandamento como o verdadeiro Deus, e então, no segundo mandamento, Ele nos ensina acerca da verdadeira religião. Mas nisso eu queria apenas lembrar que de fato nós estamos vivendo momentos difíceis, e muitas igrejas estão no dia de hoje com as suas portas fechadas. Nós já falamos muito acerca do que é o verdadeiro culto, sobre a impossibilidade de nós mudarmos as características bíblicas acerca do culto, a presença dos irmãos, a comunhão, tudo isso me entristece, porque a cada dia que passa, a cada mandamento que nós expomos aqui, e que a situação continua a mesma, grande parte das igrejas com suas portas fechadas, eu fico a cada domingo aqui relembrando e me entristeço com essa situação. Então, rogo a Deus que Ele transforme essa situação, porque se não for da vontade dele, que as coisas com relação à saúde mudem, mas que a nossa fé e o nosso temor a Deus possa prevalecer. Então, meus irmãos, aqui nós temos o segundo mandamento. Antes de falarmos especificamente sobre ele, eu queria apenas relembrar os irmãos da estrutura dos 10 mandamentos. Os irmãos devem lembrar que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, e há uma sequência. Nós temos o primeiro, o segundo, e todas as vezes que os 10 mandamentos são citados nas Escrituras,
eles são citados nessa sequência. Então, os comentaristas, os teólogos, todos que debruçam o seu estudo sobre os 10 mandamentos, eles veem claramente que eles não estão ali de forma aleatória. Ou seja, a gente poderia colocar o terceiro mandamento no lugar do primeiro, né, mudar a sequência? Não. Deus, de forma sábia, ele coloca uma estrutura, podemos dizer, hierárquica, né, um peso, a começar do primeiro mandamento, que é a base, é o fundamento, é o alicerce de toda a sequência dos 4 mandamentos que tratam da nossa relação para com Deus. E essa é a primeira tábua. Então, tanto existe uma divisão da primeira para com a segunda tábua, né? Que são 4 mandamentos que tratam da nossa relação para com Deus, 6 mandamentos que tratam da nossa relação para com o próximo. Existe um peso desse conjunto de mandamentos. Quando Jesus resume, já baseando o seu resumo, ou a sua interpretação, o seu resumo geral dos mandamentos no Antigo Testamento, pois lá já existia essa afirmação, ele diz que o primeiro grande mandamento, né, ou o que resume esses 4 mandamentos é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Em outras palavras, amarás a Deus acima de todas as coisas. O segundo resumo, né, o resumindo dos outros 6 mandamentos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo dos 10 mandamentos, já mostrando a estrutura, tanto em relação a cada mandamento individualmente, né, que existe um poder, uma força maior em cada um, na sua colocação, como das 2 tábuas, a relação com Deus e a relação para com o próximo. Pois bem, entramos aqui num conjunto, né, ainda tratando sobre o conjunto dos mandamentos que tratam da nossa relação para com Deus. O primeiro nos ensina que Deus é único, que Ele é o único a quem nós adoramos, que Ele é o único a quem nós confiamos, a quem nós recorremos, a quem nós agradecemos. Em última instância, Deus ele é exclusivo em todas essas questões. Mas então, Deus vem a nos ensinar acerca de como nós devemos cultuá-lo. E então, nesse mandamento, Ele nos ensina sobre a verdadeira religião, em detrimento a todas as outras religiões, tanto da época em que os mandamentos foram dados ao povo de Israel, como nos dias de hoje. Nós temos religiões autodeterminadas, ou seja, o povo é quem determina como adorar, em detrimento da verdadeira religião, onde o nosso Deus ele é livre, ele é majestoso e ele é íntimo do seu povo. Então são esses os 3 aspectos que nós podemos enxergar quando aprendemos o que significa o segundo mandamento. Em primeiro lugar, aqueles que fazem para si imagem de escultura, eles não compreenderam que Deus ele é livre. Eles não entenderam a liberdade daquele Deus a quem eles servem. Quando nós procuramos entender o significado ou o motivo pelo qual alguém faz uma imagem de escultura, ou no contexto, né, principalmente relembrando aquele famoso princípio que Calvino nos ensina, a compreensão do texto deve nos levar a entender a mente do autor e o ambiente em que ele está inserido. O povo de Israel, ele vem de uma cultura de imagens, de várias imagens, de várias esculturas, de vários ídolos esculpidos, né, dentro do contexto do povo do Egito. E tantas outras culturas, outros povos, eles faziam as suas imagens de escultura. O mandamento em si, e por isso alguns até interpretam como sendo o mesmo mandamento, né, o primeiro mandamento. Os luteranos têm essa
essa ideia, né, de que esse mandamento que nós estamos tratando, ele não é o segundo mandamento, mas sim uma explicação ou um desenrolar do primeiro mandamento. Mas não é isso. Deus não está dizendo que esse mandamento que nós estamos tratando é apenas um desenrolar ou uma explicação maior do que significa, né, adorar somente a Deus. Ele está dizendo que essa adoração ela é determinada por Deus. No aspecto negativo, não farás para ti imagem de escultura, nós temos que entender o ambiente. Será que faria sentido hoje nós fazermos uma imagem de escultura? Ou qual igreja tem uma imagem de escultura, né, colocada no altar e as pessoas vão lá, oferecem as coisas a ela, né, ou tem uma imagem de escultura em sua casa para se ajoelhar? Creio que, fora aquelas religiões mais distantes das Escrituras, nós ainda temos, mas ainda hoje o povo de Deus transgride esse mandamento. Não é um mandamento que ficou no passado, porque quando nós olhamos o aspecto positivo e entendemos o que é que Deus quer, quando Ele diz não farás para ti imagem de escultura, é quando nós vamos entender o sentido atual, né, de compreender esse mandamento. A liberdade. O povo de Israel, dentro do mesmo contexto, parece que foi o primeiro pecado que o povo de Israel cometeu. O povo de Israel recebeu os 10 mandamentos e Moisés, após aquela passagem que nós já expomos, né, de toda a majestade de Deus sendo trazida ao povo, Deus falando, a voz de Deus sendo ouvida por todos no meio de trovões, né, a escuridão que se levantou sobre a terra, uma nuvem que ia até o céu, um monte que se estremecia, e todo o povo se tremendo de medo, com temor, diante de toda aquela majestade. Moisés volta para receber todo um conjunto de leis acerca do culto, acerca da sociedade de Israel, e o povo fica esperando Moisés voltar desse encontro, né, vamos dizer assim, de Moisés com Deus. E então, lá na frente, em Êxodo capítulo 32, nós vemos a primeira atitude do povo de Israel com a demora de Moisés em descer e voltar do Monte Sinai. Diz assim no versículo 1, Êxodo 32, versículo 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro de orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, trabalhou em ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Percebam a proposta do povo de Israel. Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, onde nós possamos colocar ele na nossa frente. O que é mais interessante é que Arão, ele tinha um conhecimento do verdadeiro Deus, como o povo também tinha acabado de experimentar uma relação de aliança, de intimidade, o próprio Deus falando àquele povo, e eles não estavam mudando a concepção de que eles agora iriam adorar outros deuses, mas queriam de fato representar Deus em alguma imagem, alguma coisa palpável, para que eles pudessem controlar, para que eles pudessem colocar aquela imagem diante deles e eles pudessem seguir. Então, isso não quer dizer, e aí nós até encontramos vários instrumentos, né? A Arca da Aliança, por exemplo, estava ali no meio do santuário, e era o
significado da aliança que Deus tinha feito com o povo. Não é que não houvesse qualquer estrutura material que simbolizasse alguma coisa. Nós, nos dias de hoje, temos, né, a ceia, por exemplo, tem os elementos, o pão e o vinho que simbolizam alguma coisa, mas nada pode controlar a Deus. É interessante que o próprio elemento que foi estabelecido por Deus, que foi a Arca da Aliança, ele, em determinado momento, pelo pecado do povo, foi utilizado como uma forma de controlar, de fazer Deus servir ao povo da maneira que o povo quisesse, não como Deus tinha estabelecido. Esse texto que nós iremos ler agora em Samuel, capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao 11, nos vai esclarecer exatamente o que de fato está por trás do sentido, do significado, né, da liberdade de Deus e do povo que tenta controlá-lo. E muitas vezes não se resume, como eu disse, a uma imagem. A imagem é apenas a exteriorização do que nós estamos pensando. Qual é o sentido de fazer uma imagem? Quando nós não temos imagem nenhuma, mas temos esse mesmo pensamento de tentar controlar Deus de acordo com a nossa vontade, para realizar os nossos desejos, para cultuar a Deus de acordo com o que nós queremos que aconteça, nós estamos infringindo o segundo mandamento. Percebam o que o povo de Israel fez com a Arca da Aliança, que era exatamente a arca que mostrava que aquele povo tinha intimidade com Deus e que Deus era quem governava aquele povo. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo o povo. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Israel, na primeira batalha, a guerra não acabou. Foi apenas a primeira batalha. Eles perderam feio, né? 4.000 homens foram derrotados. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Percebam que eles estavam fazendo exatamente o que é a idolatria. Mas não era com um bezerro ou com um outro elemento ou uma imagem esculpida. Eles estavam utilizando a Arca da Aliança. O propósito deles é que quando colocassem a Arca da Aliança no meio do combate, né, eles iam dizer: agora que Deus está aqui, a gente vai vencer. Estavam tentando determinar, né, controlar o que Deus tinha que fazer, controlar o poder de Deus. Tragamos de Siló a Arca da Aliança, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a Arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai.
Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vejam o resultado da tentativa do povo de controlar Deus. E esse é o sentido, o primeiro sentido que nós entendemos daqueles que tentam resumir Deus a uma imagem, para que, de acordo com alguma situação, vou me apegar a essa imagem para que essa situação se resolva, e não ao que Deus determinou. O povo de Israel não estava preocupado em obedecer à vontade de Deus, em obedecer à lei de Deus. Todo a história, revelada em 1 Samuel, mostra o povo pecando contra Deus, transgredindo os mandamentos, e nesse momento queria utilizar a Arca da Aliança como um amuleto para controlar o poder de Deus, dizer: aqui eu vou direcionar, vou usar a arca para que o poder de Deus seja utilizado em meu favor da maneira que eu quero, e eu vença a batalha. O resultado, até a própria arca ficou nas mãos do povo, dos filisteus. E tantos elementos que apontam para o culto, o verdadeiro culto de Israel, em determinadas situações, são criticados e exortados por Deus, dizendo que aquilo ali em si mesmo não tem serventia. Isso também se aplica aos sacrifícios. O sacrifício foi claramente uma ordenança cerimonial que Deus estabeleceu por meio de Moisés para o povo de Israel. Mas quando o povo começou a achar que aquele sacrifício em si tinha o poder de trazer uma relação com Deus, e não entendendo o significado que estava por trás dele, o próprio Deus disse: e que me adianta oferecer sacrifícios, acaso eu me alimento de carne de animais? O que Deus requer é um coração temente, povo que anda nos caminhos de Deus. A verdadeira religião, ela nos ensina que Deus é livre. É Ele quem estabelece o culto, e não nós que dizemos como devemos cultuar. E a sua palavra, a Escritura Sagrada, ela vem estabelecer a forma de culto. Aqueles que presumem que a sua imaginação deve falar mais forte que a palavra de Deus, e inventar qualquer elemento de culto, ou inventar qualquer coisa que não esteja na Bíblia, ele está fazendo para si uma imagem de escultura. Em segundo lugar, meus irmãos, aqueles que fazem para si uma imagem de escultura, eles não entenderam, não compreenderam a majestade de Deus. Mais uma vez retornam ao cenário, ao ambiente em que a lei foi dada. Êxodo capítulo 19, do versículo 16 em diante: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra.
Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Meus irmãos, é claro que aqui nós nos deparamos não com a majestade plena de Deus. Ela é muito maior do que tudo isso, mas com uma amostra da majestade de Deus. Uma amostra desse Deus que é o Criador de todas as coisas, infinito em poder, em soberania, e todos aqueles atributos que nós já conhecemos. Isso aqui é de colocar qualquer um de rosto no chão. Mas isso aqui é apenas uma amostra da majestade de Deus. Mas quando o ser humano ele tem a compreensão de toda a majestade de Deus, ele jamais vai ousar tentar resumir Deus a uma imagem, algo que represente, como alguns dizem. Isso aqui eu não adoro, está apenas representando o Deus, é apenas para me lembrar. Meus irmãos, nós não podemos pegar algo que foi criado, uma criatura, e colocar como representação de todo esse Deus majestoso ao qual nós temos. Mas aqueles que não conhecem a majestade de Deus levam ao reducionismo, e termina sendo até um sarcasmo, como diz o autor, comentando acerca do segundo mandamento, tentar resumir Deus a algo que o homem faz. O Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, ser resumido a uma obra das mãos de um homem. Por mais majestosa que ela pareça, por mais que os meios, o material seja aquilo mais caro na face da terra, o ouro, de fato aqueles ídolos que eram criados, eles procuravam utilizar matéria-prima mais cara para tentar mostrar o poder, a grandeza, mas nada vai se comparar à majestade de Deus. E aqueles que compreenderam quem Deus é, todo o seu poder, toda a sua soberania, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como ele mesmo diz na introdução: eu sou o Senhor teu Deus. Jamais vão produzir algo que se compare a Deus. E isso foi pela falta de conhecimento ou pela falta de temor ao verdadeiro Deus, feito de várias maneiras e de várias formas pelo povo, seguindo o curso da história, e Deus sempre batendo de frente com essa idolatria. E vemos o profeta Isaías falando acerca dessa relação com Deus e mostrando quem Deus é e toda a sua majestade, e por que é ridículo alguém tentar produzir ou tentar resumir Deus a algo palpável, colocando ele dentro de uma imagem de escultura, ou mesmo imaginando Deus dentro de uma situação de criatura, ou de alguma coisa que ele criou. O panteísmo é exatamente a infração, ou a transgressão do segundo mandamento, pois dizem que Deus, ele é tudo que nós vemos. Deus é tudo aqui, Deus sou eu, Deus é você. Estão não colocando a imagem da escultura e dizendo que Deus é aquilo ali, mas estão resumindo Deus à criação. Aqueles que resumem Deus à criação, eles estão dizendo que a criação é uma imagem de escultura que é Deus em si, mas Ele está acima da sua criação. E é isso que o profeta Isaías vem a nos dizer. Isaías capítulo 40,
versículo 12 ao 26. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um eva o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Claro que numa linguagem profética, né, simbólica, o profeta Isaías veio mostrar o poder criador de Deus e como ele está acima da sua criação. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão do pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano baixa para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vaca. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E aí vem a palavra do profeta mostrando como é ridículo alguém que pega, ou que tenta pegar esse Deus a quem ele acabou de mostrar, né, e colocar numa imagem, tentar resumir ele a uma imagem. E ele diz: o artífice funde a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida, que não oscile. Interessante que a interpretação mais literal, quando ele diz que o artífice perito busca assentar uma imagem esculpida para que não oscile, é dizer, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus a qual eu acabei de definir, né, para tentar mostrar um pouco da sua grandeza, o artífice coloca uma base para que ele não caia. A ideia de uma imagem esculpida que não oscile é esse Deus é como se ele não tivesse o poder de ficar em pé. Quando é esculpido, é necessário que o artífice coloque uma base para que esse Deus não caia. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? A majestade de Deus é incomparável. O Deus a quem servimos, ele não pode ser representado por nada, porque nada tem o poder de representar esse Deus. Por mais que nós, em alguma situação, possamos dizer, não, isso aqui é apenas para me lembrar. Você resume a sua lembrança de Deus, de quem Deus é, ao palpável, está sendo transgressor do segundo mandamento. Esse Deus que nós acabamos de ver pela revelação das Escrituras é um Deus incomparável. Mas em último lugar, meus irmãos, aqueles que fazem para si uma imagem de escultura,
eles, além de não conhecerem que servem a um Deus livre, além de não conhecerem que servem a um Deus pleno em toda a majestade, eles também terminaram por não conhecer a intimidade de Deus, ou o pacto que Deus fez com cada um de nós. E dessa forma, nós voltamos mais uma vez ao que Deus já revelou em sua palavra, na majestade, como Deus fala ao povo, mas ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus, o próprio Cristo é quem disse isso. Por mais que Moisés conversasse face a face, mas o próprio Deus disse que ele tinha que ficar de costas. Somente olhar quando Deus estivesse indo embora. Claro que todos esses momentos que acontece uma aparição de Deus, um antropomorfismo, uma forma de Deus, quando vai firmar uma aliança, ele não é de fato o ser do próprio Deus, a pessoa de Deus, mas uma forma de Deus se achegar ao homem para que a relação possa acontecer. Da mesma forma aconteceu no ambiente, na execução, nesse momento dos 10 mandamentos. Deus não é uma nuvem, ele falava no meio da nuvem, aqueles acontecimentos ali, eles mostravam um pouco da majestade de Deus, mas ali não é toda a majestade divina. Mas o fato é que enquanto os ídolos são palpáveis, enquanto os ídolos eles podem ser vistos, as pessoas se ajoelham, Deus não pode ser visto, Deus não pode ser sentido. Mas enquanto os ídolos eles não falam, Deus ele fala conosco. Enquanto aqueles ídolos do Egito estavam ali dentro de um santuário, uma sala, e as pessoas iam lá, ofereciam sacrifícios, oferendas, se ajoelhavam, beijavam, mas eles não falavam nada. O povo de Israel ouviu a voz de Deus, fazendo uma aliança com eles. Então, a compreensão de quem Deus é, do que Ele é para cada um de nós, Deus pessoal que se relaciona, nos faz entender por que não é necessário uma imagem como um subterfúgio para que eu possa me relacionar. Então, o Senhor Jesus ele estende essa compreensão, ele aprofunda ainda mais no diálogo com a samaritana, quando ele diz que nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém é agora o lugar de adoração. É claro que todos esses aspectos externos do Antigo Testamento, como a estola sacerdotal, como a Arca da Aliança, como o tabernáculo, eles tinham o propósito de ensinar um povo que era tratado como criança, no que se refere ao conhecimento de Deus, para chegar a algo mais profundo. E por isso que o próprio Deus tratou de acabar com tudo isso. Às vezes nós ficamos entristecidos, quando nós ficamos sem saber o fim, ou por que não foi preservada a Arca da Aliança, ou porque nós não encontramos mais vestígios daqueles aspectos externos da religião de Israel, ou porque o templo de Salomão tão majestoso foi destruído. Meus irmãos, o próprio Deus tratou de acabar com tudo isso que era a sombra de Cristo. E muitos ficam, meu Deus, no ano 70 depois de Cristo, Antíoco Epifânio,
ele ridiculariza o templo, sacrificando um porco. E as pessoas, sacrificou um porco no altar de Deus. Depois de Cristo, o altar de Deus não é mais nada do que pedras. Nós sabemos que a nossa relação com Deus por meio de Cristo é uma relação espiritual. Não há mais nada que possa ser o lugar onde Deus habita, né? Ou aquela ferramenta, aquele utensílio ser a presença de Deus. Não há mais o templo de Jerusalém, que é o lugar da adoração, ou o templo de Gerizim, ou o templo do Monte Gerizim, ou a igreja específica. Não, Deus está aqui, mas não está ali. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Isso se aprofunda ainda mais acerca da questão da imagem, da escultura, né, tentando colocar Deus ali, mas Deus também não está preso a nenhum local. Nós até falávamos acerca da dificuldade que poderia surgir, né, como se, por exemplo, o governo do Estado viesse a restringir essa reunião. E aí, claramente, surgiu a ideia de que vai se reunir numa casa. A gente pode se reunir, né, brincando até, né, como foram os primitivos, no cemitério, ou uma caverna, em qualquer lugar. Eles tinham a clara compreensão de que Deus não se resume a nossa relação com Deus, mostrando que Deus é livre, Deus é absoluto, Ele quem determina. E muitas vezes até as pessoas utilizam aquele famoso texto: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, como se fosse um culto. Mas nós já aprendemos, a nossa própria Constituição, a própria confissão de fé também nos ensina que existe um culto individual. Será que eu não posso cultuar Deus sozinho? Tem que ter mais um? Aquele texto não está falando de culto, e sim do julgamento, ou da necessidade de testemunhas, né? Então, quando Deus falava aos seus apóstolos acerca do poder que eles teriam para julgar, isso até nos dá o respaldo de entendermos que o verdadeiro governo da igreja é formado por meio de um conselho, e não episcopal. Ali ele está falando exatamente disso: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Está falando de governo, está falando de julgamento, e não de culto. Eu posso cultuar sozinho, porque Deus é livre, mas eu também não posso definir como eu cultuo. Quem define é Deus. Ele diz: olha, existe o culto individual, existe o culto familiar. Minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós cultuamos em casa. E existe o culto público, o culto solene. Todos eles são determinados por Deus. Eles não podem ser substituídos, porque Deus é quem determina o culto, e não nós. Tanto na execução, no dia, como na forma de cultuar. Então, pegam os 2 extremos: aqueles que fazem imagem da escultura, aqueles que tentam definir ou reduzir a Deus a um culto que lhe agrade. Mas Deus está acima de tudo isso. E quando nós temos a verdadeira compreensão da relação pactual que nós temos com Deus está acima de todas as coisas, nós então compreendemos que não precisamos resumir Deus a nenhuma imagem de escultura, a nada que seja o nosso querer, a nossa vontade, direcionar o poder de Deus, porque Ele de fato é livre, é majestoso e é íntimo de cada um de nós. Meus irmãos, que Deus nos faça compreender a sua vontade, como servos de Deus, possamos andar nos seus caminhos e ser submissos a esse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque
o Senhor se revela para cada um de nós. Por meio da Tua palavra, Deus, o Senhor nos dá a conhecer a Tua vontade. Nos ensina, ó Deus, o que Te agrada. E é essa a nossa motivação, ó Deus, fazer o que Te agrada. Que seja também a nossa motivação. Tantas vezes nós somos levados a tentar usar o nosso Deus para fazer o que nos agrada, em detrimento da Sua vontade. Por isso, o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É quando nós nos submetemos à Tua vontade que a nossa vontade é satisfeita. Que possamos estar sempre submissos à Tua vontade, Senhor, entendendo da Tua liberdade, que nada podemos fazer para restringir quem o Senhor é, também da Tua majestade, de que nada pode representar esse grandioso Deus, e também, ó Deus, a intimidade que o Senhor tem para cada um de nós, e assim nada pode substituir o ser o mediador, porque Deus é o próprio mediador da pessoa de Cristo, e temos livre acesso a Ti. Podemos nos chegar com confiança, como diz o autor aos Hebreus, com aquele que é o verdadeiro Pai, aquele que nos ama, todas as coisas executa para o nosso bem. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, por sabermos dessas coisas, pela Tua palavra que nos ensina, aplica aos nossos corações. É assim que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento